Sejam muito bem-vindos ao 2V Podcast. O 2V Podcast é um oferecimento da Saúde 4.0, saúde colaborativa. Lá eles têm mentorias, consultorias, serviços em saúde e alguns produtos também. Muito obrigada pelo apoio. Hoje a gente está aqui com uma convidada extremamente especial, alguém que vem trazer coisas para mim extremamente novas. Eu também vou descobrir com vocês vários assuntos importantes do ser feminino, né, da feminilidade, do tratamento fisioterapêutico, do tratamento pélvico, da ozonioterapia. A doutora Liliane Oliveira, muito obrigada por você ter comparecido aqui. A gente se conheceu na FMU. Eu, no momento, como professora dela, e hoje ela como minha professora aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, já começa aqui colocando uma responsabilidade enorme, né? Mas eu quero agradecer muito, Vi, pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre saúde da mulher, de falar, às vezes, até um pouco da minha transição de carreira, que é algo que eu acho que se destaca dentro de um cenário que as pessoas às vezes têm um pouquinho de preconceito quando a gente fala num crescimento mais horizontal do que vertical profissionalmente. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Foi minha professora de reumato. Ela ficava um pouco chateada porque eu não ficava na aula de farmácia, mas é porque, como era a segunda graduação, eu não precisava estar sempre, mas sempre que possível eu participava das aulas. E depois também a gente se viu na UTI. Então, para mim, é muito bom estar aqui. Eu que agradeço. É muito bom ver os talentos sendo reconfigurados, talvez, agora nesse papel de profissional. Para mim, é uma gratidão enorme. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Lili, vou te chamar de Lili, que você permitiu que eu pudesse falar dessa maneira. Todo mundo me chama de Lili. Parece que tá brigando falar Liliane, né? Eu tenho essa impressão também. Como você mesma disse, você vem de uma formação inicial também já na área da saúde, então me parece que a área da saúde era um caminho a ser escolhido e você colocou muito bem, porque é um agregar de informações, né, e não uma mudança, uma ascensão, ou o que quer que seja na sua profissão. Mas a sua primeira formação é em enfermagem, né? Como é que veio esse desejo de ser enfermeira? Então, é engraçado, sabe, Vivi, porque eu estava até comentando com as meninas lá na Escola Paulista, na semana passada, que eu me lembrei de que quando eu era pequena, eu falava que eu ia crescer, e eu ia ser professora, e ia cuidar de mulheres e dos bebês das mulheres. Nossa! E eu brincava disso quando eu era criança. Uhum. Então, eram brincadeiras de profissões que eu tinha sempre, assim, uma vontade de fazer algo nesse sentido. Fazia a menor ideia que se tinha médicos, tinha fisioterapeutas, tinha enfermeiro, o que era. Quando eu decidi pela área da saúde, assim, eu fazia teste vocacional e eu podia fazer qualquer coisa. E eu falava, gente, mas tá bom, e aí, o que eu quero, né? Eu queria muito a federal e por pouco eu não passei. E a minha mãe insistiu muito para que eu prestasse a PUC. E aí eu prestei PUC, aí ela não queria que eu fosse pro interior. Filha única. Né? Então, você imagina. E aí acabou que eu fiz numa universidade parceira deles, que é a Medicina ABC. Uhum. Só que eu tinha, assim, plena certeza de que, assim, não, eu vou primeiro fazer cursinho, eu quero fazer 1 ano de cursinho, eu vou lá só para minha mãe ficar tranquila. No final das contas, quando eu assisti a primeira aula com a responsável do curso, a doutora Maria Belém Salazar, ela falou sobre o que a enfermagem fazia, como a enfermagem cuidava das pessoas. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. E aí, daquele dia em diante, eu falei, vai ser enfermagem. Uhum. Com o tempo, o que eu entendi? Eu entendi que as profissões que eu tenho hoje, também pensando na fisioterapia, elas são veículos para que eu cuide de pessoas. E assim, eu não sei o que vocês acreditam, mas eu tenho muita fé em Deus. E eu sinto, no fundo da minha alma, que as minhas profissões são veículos para que eu cuide de mulheres. Uhum. Então, hoje é com enfermagem e com fisioterapia. Mas se amanhã eu não puder, se eu não tiver braço, não tiver perna, se eu não tiver condições, vai ser com outra coisa, com psicologia, com nutrição, eu não sei. Mas vai ser algo que eu possa fazer para cuidar das mulheres. Tem uma frase que eu sempre falo que é assim, não tem maior empoderamento feminino do que mulheres cuidando de mulheres. A gente fala muito de direitos, mas a gente cuida pouco uma das outras. A gente enxerga pouco umas às outras.
Então, desde a enfermagem até depois na fisioterapia, a minha trajetória sempre foi na saúde da mulher. Que legal. Então, e aí esse momento, você começa a fazer enfermagem e você se forma, porque eu já te conheço em outra fase, assim, eu fui enfermeira e a gente nunca conversou mais sobre isso, né? Então, nessa fase de se formar enfermeira, que olha, para você, eu vejo você muito jovem, você já tem 2 faculdades, né? Você se forma enfermeira, você logo, quando que vem a fisioterapia? Você trabalha um pouco como enfermeira? Como é que é isso? Trabalhei, eu comecei a trabalhar como enfermeira, eu nem fiquei desempregada. De estudante para desempregada, né? Não, nem cheguei a ficar desempregada. Com 4 meses para terminar a faculdade, eu tive a oportunidade de ser, né, convidada para trabalhar num ambulatório lá da Medicina ABC, que era um ambulatório privado, mas que tinha uma parceria, que é uma clínica de reprodução humana assistida, onde eu tinha desempenhado lá o meu TCC com mulheres que tinham HIV e AIDS e tinham desejo de ser mães. Já foi já um tema bem forte. Muito. E eles gostaram muito e eu tive a oportunidade de entrar lá. Então, eu fiz primeiro um estágio, que eu acho que eles meio que testaram para saber se eu ia ter o perfil para ficar lá. E eu fiz um estágio administrativo, tive que fazer todos os POPs. Deus, Viviane, como é que você gosta disso? Ai, eu adoro. Até chamei pelo nome completo. E olha que você é né? virginiana, deveria gostar mas bastante é que eu não disso. gosto, eu gosto de cuidar paciente, eu gosto de pôr a mão, né? Sim. E aí a gente fez os POPs, porque ia ter uma mudança de prédio, a gente organizou tudo. E dali eu já entrei. Então, isso foi 2011. Eu comecei a trabalhar como enfermeira. Eu fui fazer fisioterapia depois. Eu trabalhei acho que uns 7 anos, mais ou menos, por aí. E aí eu fui fazer fisio, eu me formei em fisioterapia em 2017. Então foi, eu devo ter trabalhado mais ou menos uns 5 anos, para 6, por aí. E aí fiz a faculdade que eu consegui eliminar algumas matérias. E todo mundo falava para mim, faz mestrado, né? Eu dava palestras lá na clínica, né? Eu gostava bastante, depois eu posso até falar sobre isso, como destravar a oratória. Mas o que eu consigo lembrar, assim, é que as pessoas me cobravam muito, por que você não faz mestrado? Eu já tinha feito a pós em obstetrícia pela enfermagem, faz mestrado, mas não sei, sabe? E eu sentia que não era só mudar de lugar, não era só mudar de clínica, ir para um hospital, o que fosse, não, tinha outra coisa, assim, que não... Eu queria ter um relacionamento mais profundo com as pacientes, sabe? E eu não gostava muito de planilha. Não sou virginiana, mas não curto muito esse negócio de planilhar, não. Assim, até faço, mas eu gosto mais do contato mesmo. E de pôr a mão. Eu tenho uma coisa muito forte com toque, né? Sou sinestésica. 2. E sou muito. Coitado de quem não é sinestésico, né? E tudo que é invasivo da enfermagem eu sempre gostei, mas eu sentia que faltava autonomia. Eu acho que é essa palavra. Perfeito. Então, eu sentia que eu comecei a perceber que algumas transformações que também foram acontecendo na parte administrativa, da clínica, não estavam alinhados com coisas que eu queria para mim, em relação ao atendimento para um paciente. Só que eu entendo que quando você está num sistema corporativo, você é guiado a funcionar conforme esse sistema. Sim. E eu não vi verdade naquilo, assim, não estava mais fazendo parte da Liliane que eu estava me transformando. E eu falei, tá, eu não vou conseguir mudar isso daqui, então eu vou mudar quem? Eu vou mudar a Liliane. Que é a única coisa que você consegue fazer. Exato. E aí eu procurei muita coisa. Eu fiz curso de autoconhecimento, eu fiz curso de coaching básico, assim, não aplico, né? Mas fiz Pilates. Eu lembro que até na faculdade de fisioterapia, todo mundo falava assim, você é louca, você tá no 2º ano de fisioterapia, você vai fazer Pilates, você não vai aplicar. Eu dizia, não, eu vou. Você vai ver se eu não vou. Assim como coach você também aplica, tá? E aí eu peguei e comecei a fazer o curso de Pilates. E todo mundo falava assim pra mim, nossa, perdida, não vai servir pra porcaria nenhuma. No estágio, ficava todo mundo em cima de mim, porque eu tinha as melhores ideias de exercício. Tinha muitas opções de exercício. Amplia muito o horizonte. E eu só consegui porque eu insisti muito. Eu fiz, na época, era a melhor escola que tinha de São Paulo. Hoje em dia, eu nem sei se eles existem mais. E eles não queriam me aceitar por conta do período que eu tava da fisio. Eu falei, não, mas eu também sou enfermeira. Eu tenho conhecimento, gente, vocês não podem. Então, assim, quando eu foco numa coisa... Eu vou até o final, eu tenho muita insistência e eu não gosto de coisas inacabadas. Aí, eu decidi fazer... Um amigo meu, fisioterapeuta, quiroprata, falou, Lili, por que você não faz fisioterapia? Aí eu... Fisioterapia? Tipo, não gosto de ortopedia, o que eu vou fazer na fisioterapia? Ele, não, fisioterapia pélvica. Não é só ortopedia. Aí eu falei, cara, fisioterapia pélvica. E aí, eu fui pesquisar
fiz o curso de fisioterapia, que foi onde a gente se conheceu, lá na FMU. Depois fiquei muito triste, porque foi só quando chegou a disciplina que eu descobri que a professora era da dermato. Infelizmente, me deu uma base muito ruim, tenho que ser sincera. Foi muito deficitária nesse sentido. Assim como a sua professora de reumato. Não, imagina, aí não. Sim. Aí não, mas as aulas eram boas, de verdade. E, assim, o ruim que eu quero dizer é que era muito desatualizado. E, assim, a gente não tinha estágio na área da urogineco. Quando eu decidi fazer Unifesp, eu entrei na fisioterapia falando que eu ia fazer a pós na Unifesp. Não, e a sua expectativa de entrar na fisioterapia é para um objetivo X. Exato. Que Então demorou todo mundo 3 já anos. sabia. Quantos anos você fez fisioterapia? Você fez em 3? Eu fiz em 3. Então demorou 2 anos para você chegar quase naquela situação. E aí, todo mundo, eu era a única da sala que queria essa área, e todo mundo falava, nossa, né? E tinha um professor, eu não vou lembrar o nome dele, não sei se era Gilberto, ele deu poucas aulas pra gente, ele não ficou conosco, e ele falou também da Unifesp, falou da Márcia Fitz, eu falei, eu vou estudar com essa mulher vai ser minha professora, eu vou chegar lá. No dia que eu prestei a prova, que eles fizeram a entrevista, a Liris, professora Liris, que é bem conhecida na Fisio, ela me questionou assim, mas se você não passar aqui, você prestou mais aonde? Aí eu olhei pra ela e falei assim, não, professora, você não entendeu. Eu só prestei aqui, se você não me aceitar, ano que vem eu tô aqui de novo, porque eu quero fazer Unifesp. E graças a Deus passei, se não me engano, acho que eu passei na 3ª colocação, mesmo sem ter tido a base, mas graças a Deus caiu bastante coisa de masto, então pela enfermagem eu consegui responder bastante coisa. E foi muito desafiador, não penso que foi fácil, porque eu trabalhava de manhã, eu fazia 6x1 na enfermagem, então eu trabalhava de manhã, eu fazia a pós-graduação de manhã, das 7 ao meio-dia, comia marmita gelada no carro, pegando Anchieta para chegar em Santo André, para pegar o plantão 1h da tarde, trabalhar até a noite para depois estudar, e esse looping, assim. E foi 1 ano, né? Era uma pós-graduação, hoje mudou o perfil da Unifesp, mas era uma pós-graduação muito puxada. E pagando ainda, né? Na época ela era paga. Hoje em dia também não é mais. Então, eu costumo dizer que as coisas para mim, eu não sei o que acontece, já falei isso com a minha terapeuta, as coisas para mim, elas não acontecem com tanta facilidade quanto as pessoas imaginam, né? As pessoas às vezes olham o estereótipo, né? Ai, nossa, branca, loira, né? Olhos verdes, favorecida. A vida dela é extremamente fácil. E não foi assim, não foi assim. As pessoas que acompanharam a minha jornada sabem muito do meu esforço. O preconceito existe de vários lados. E sabem do meu esforço, mas eu me sinto muito realizada. E acho que vai ter um momento aqui para eu contar como é que foi a transição de carreira também. Mas fala, acho que é importante. Deixa eu só fazer uma colocação, que você tocou num ponto extremamente importante que as pessoas não tocam, né? É o que as pessoas acham da sua vida e do sucesso que elas só estão enxergando ali lá em cima, né? E elas não veem o esforço, e porque para você era um objetivo, né? Era um objetivo. E eu vou te falar uma coisa, Lili, em muitos aspectos você tem mais dificuldade. Em muitos aspectos. As pessoas olham para você com esse estereótipo e falam assim, a vida para ela já foi muito fácil. Aqui ela vai querer, eu vou falar bem a verdade, arranjar um marido, isso aqui vai ser mais fácil para ela porque ela fez alguma coisa diferente para estar aqui. Solteira, gente, né? Não é tão fácil assim. Um absurdo, né? Deixa bem claro, né? Vamos entregar o currículo, eu posso fazer aqui uma triagem. Então, quando você olha isso, é um preconceito também com mulheres muito bonitas como você isso é um fato, né? Então, é uma questão que a gente precisa olhar também para como nós, e eu tô te falando que você não tem esse preconceito de homens, você tem esse preconceito das próprias mulheres, que você quer tanto cuidar e sempre quis cuidar. A gente precisa sempre estar reafirmando, né? Que você não é só um constante. rostinho, que você tem capacidade, que você estudou, que você fez tudo isso. Eu acho que isso é muito bem colocado. Mas fala da transição. Na transição de carreira, eu tinha receio, porque assim, quando eu saí da clínica, eu não consegui acordo nenhum. Tive algumas promessas que não aconteceram, mas enfim, não vem ao caso. Eu saí na pandemia, no momento que todo mundo falou, você é louca? Como assim? Pandemia, tá o caos, é agora que você resolve sair? Então, num primeiro momento, eu me organizei. Então, eu entrei para fazer a faculdade, para pós-graduação, caso o meu trabalho não conseguisse ajustar, não me desse essa oportunidade de conciliar, eu já tinha uma reserva
porque eu falei, eu vou fazer esse ano de pós-graduação lá, porque tem que ser lá, porque eu quero lá, e pronto, acabou. Pronto. Ou era lá ou era Campinas, e para Campinas ia ficar mais difícil, né? E eu me organizei nesse sentido, tive uma chefe que para mim foi mais do que uma gestora e que eu levo como uma amiga para minha vida, que é a Rafaela Casadei, faço questão de falar o nome dela, que foi uma pessoa que, apesar de ser minha amiga, ela nunca houve favoritismo, houve justiça. Então, o pessoal tinha um pouco de... As meninas lá ficavam, ela fica no melhor horário e tal, não sei o quê. Eu era a mais velha da casa, ainda tinha que escutar isso. Por isso que eu não tô mais na enfermagem, gente, porque a competição, o trem é muito triste. Sim. Na física tem também, mas pelo menos não precisa estar no mesmo lugar, né? Então, ela me deu oportunidade de conseguir conciliar. Então, eu consegui fazer a pós-graduação, conciliando com o meu trabalho. Posteriormente, eu consegui também, tive oportunidade com uma professora minha da Unifesp, que foi a Cris Ploger, que me permitiu também trabalhar com ela no consultório. Então, isso começou a me dar mais confiança. Eu comecei, né, porque você fica insegura. As meninas da minha turma mesmo, eu olhava assim, todas elas tinham tido experiência nas universidades que elas fizeram, nas faculdades que elas fizeram, e eu não tinha. Só que eu nunca tive um perfil passivo. Então, a professora falava, sei lá, de um aparelho que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu não chegava na cara de pau e perguntava, que aparelho é esse? Não. Eu dava uma disfarçada, dava um Google, assim, perguntava para as meninas, pesquisava. Eu corria atrás das coisas, né? Então, eu não tinha essa coisa de, venha a nós, vosso reino. Não, eu ia mesmo atrás das coisas. E aí, na transição da pandemia, eles mudaram o perfil, a gente teve que fazer muitas atribuições que não eram da enfermagem, eu já estava muito desgastada, mas eu gostava muito da minha chefe, eu gostava das meninas, assim, eu não tinha um problema com a equipe em si, sabe? E eu gostava de atender o que eu atendia de enfermagem. E você fica naquela dúvida, né? Sim. Mas, cara, eu tô num com CLT de 11 anos, eu vou dar tchau e acabou? Sim. Como que eu vou fazer isso, né? Eu já, nessa época, eu já fazia os cursos de ozonioterapia e eu participava como uma professora que auxiliava na parte prática dos cursos. Só que tinham cursos que eu não conseguia participar porque eu tinha os plantões da enfermagem. E aí surgiu uma proposta, uma oportunidade com os parceiros que eu tenho. E eu falei, olha, se eu fizer 2 cursos por mês, dá pra viver. Tipo, dá pra, né? Dá pra ir levando até as coisas se alinharem, juntando com o que eu fazia de consultório. E aí teve um dia que eu, não sei, gente, que se vocês acreditam ou não, pra mim foi Deus que falou comigo. Eu senti, tipo, uma data, um período, tipo, olha, Lidiane, aqui já deu, tipo, já ultrapassou, já tá começando a fazer mal pra você. Porque eu ficava nessa guerra interna, eu saio, eu fico, o que eu faço? E aí como eu falei, eu fiz essa organização, mas tem algo que eu aprendi muito com isso, sabe, Vivi? Tem coisas que só vão acontecer na nossa vida se a gente der espaço para que elas aconteçam. Perfeito. Se a gente não dá espaço no universo para que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer. O universo sente, sabe? Que você não está preparado para aquilo ou que não tem espaço para que aquilo aconteça na sua vida. Então, quando eu fui assinar, eu tirei até foto quando eu assinei a minha demissão, porque eu queria marcar aquilo não como algo ruim que eu tinha em relação à enfermagem, mas como uma importante decisão que eu estava tomando na minha vida. E algumas pessoas disseram, não vai dar certo. Sabe aquela frase daquela blogueira lá? Não vai dar certo. Eu ouvi muito isso. Eu não dou 3 meses, fisioterapeuta morre de fome, ela vai voltar aqui pedindo emprego de novo, ela vai precisar da gente. E de outras coisas que eu acabei ouvindo de muita gente, né? E eu tive muitas amigas minhas que olhavam pra mim e falavam assim, mas eu não tô entendendo, você vai fazer fisioterapia desde o começo lá. E eu escutava, guardava na caixinha do nada lá. Porque a gente... É muito bom quando a gente tem pessoas que apoiam a gente. Mas não tem como todo mundo apoiar. Então, o que eu gosto de fazer? As pessoas que falam pra mim que não vai dar certo, elas só são combustíveis para que eu faça dar certo.
né? E eu acho que a gente precisa entender que quando você quer empreender, quando você quer fazer algo nesse mundo, assim, de negócios, é você e você mesmo. É sobre a gente. Aí as pessoas falam assim, mas eu vou começar sozinha, mas é solitário. Para sempre. É solitário. Porque mesmo que você tenha pessoas que te apoiem nesse processo, ou pessoas que trabalhem para você, com você, o que seja, no fim das contas, o sonho é seu. E ninguém vai cuidar desse sonho como você, né? Então, ninguém é obrigado a pensar igual. Tá, você acha que não? Tá, tudo bem, né? E isso foi forte. Quando eu saí, eu pedi demissão numa segunda. Aí eles me chamaram, uma amiga minha trabalhava numa clínica de ginecologia. Eles pediram para eu dar uma aula de ozonioterapia numa quarta-feira. Aí a médica da clínica gostou de mim e pediu para eu fazer uns vídeos de ozônio. Perguntou se eu não tinha interesse de repente fazer ozônio. Eu tinha acabado de pedir as contas e apareceu a oportunidade de atender com ozonioterapia. Na mesma semana? Na mesma semana. Quando eu fui pra lá... Que você ia começar a passar fome. Exato. Né? Quando eu fui pra lá gravar os vídeos... E outra coisa, eu não cumpri nem aviso prévio, gente. Eu tinha tantas horas, que enfim. Meu pai falou, compra o aviso. Eu falei, não quero. Não quero, que vai que eu desisto. Não quero. Acabou pra mim. Já não tem mais ambiente. Não tem. E... Até me perdi, que parte é o TDAH. Que você foi chamada para dar as palestras. Eu fui chamada pra dar uma aula, ela gostou e ela me chamou pra fazer uns vídeos e de repente aplicar ozonioterapia na clínica, né? Tá. Quando ela me viu fazendo os vídeos, ela falou assim, a fisioterapeuta daqui vai sair, que é a minha amiga, que ia casar e ia pra Brasília. Não vou fazer entrevista com ninguém não, você vai ficar aqui na fisioterapia aqui na clínica. Essa foi a minha entrevista. E aí, a minha amiga ainda ficou um período, eu ajudava nos atendimentos de pós-operatório hospitalar, dava uma mão para ela, atendia alguma paciente algum dia que ela não podia, então eu tinha a promessa. Só que enquanto eu tive essa promessa, acabou um período mais agudo da pandemia, começaram a se abrir as oportunidades da gente cumprir os cursos que não tinham sido cumpridos. Sim. Então eu trabalhei quase todos os finais de semana. Direto. Dando curso. Eu fui pra Manaus, eu fui pra Bahia, a gente foi pra outros lugares. Se eu tivesse no CLT, nunca que eu ia conseguir pegar essa uma liberdade. Semana do nada. Semana que vem eu vou pra Manaus. Sim. Ficar uma semana em Manaus dando curso, né? Então, eu acredito muito nisso, que quando a gente abre a gente acredita, a gente trabalha para que aconteça, mas quando a gente abre a oportunidade para as coisas, é mais fácil para que as coisas venham. Você fez uma semelhança com o universo, né? Eu acredito que o universo, ele é uma engrenagem. A gente também acredito em Deus. E Deus dá o livre-arbítrio pra gente. Então a gente precisa começar a empurrar o carro para alguém vir empurrar. Né? Então a gente se coloca naquela situação, quando a gente toma a decisão, Lili, que é isso, que é o mais difícil, que é tomar uma decisão, a engrenagem já roda a favor. Né? Ela já gira para aquilo se encaixar novamente. Por isso que é importante a gente, você falou que você fez, a primeira coisa que você falou que fez foi um curso de eu acho que você falou autoconhecimento, né? E eu prezo muito isso. Eu acho que eu já falei isso. Fazendo, inclusive, adoro. Não, eu acho que eu falei isso em todos os podcasts, a questão do autoconhecimento, porque foi a grande mudança na minha vida, foi conhecer a mim mesma. Aí você fala assim, que papo de coach, que eu também sou, também fiz a formação. E eu falei assim, e hoje em dia eu falo com muito mais orgulho, né, do que coach, porque assim, as pessoas que falam normalmente, quando eu ouvi falar mal, eu falei assim, eu quero saber que estão falando, mas estão falando muito. Eu quero saber que esses caras estão colocando aí 9 mil pessoas numa sala, por que 9 mil pessoas estão pagando pra ouvir uma pessoa? Ninguém chuta cachorro morto. Aí eu fui lá fazer o curso, também não tenho coaches, né, mas eu uso a minha vida inteira. E a hora que eu cheguei lá, eu quase fui expulsa do curso. Porque tem que começar a pular, tal, não sei o que. Eu falei, não vou pular. Eram 100 pessoas. Eu tinha algumas dinâmicas que eu também não Eu e minha amiga, 98 pulavam, nós duas não pulavam. Chegou uma pessoa pra me conversar. Mas isso é um papo para outro dia. Mas assim, e olhar essa questão do conhecimento é ir atrás. E veja, todas as pessoas que apontaram pra você, eu tenho certeza que eu tô falando, não sei quem são, não sei os nomes, mas são pessoas que não fazem nada pela profissão delas. Elas não estão dando um passo nenhum para lugar nenhum. Elas estão no mesmo lugar e o que elas mais querem é que as pessoas também fiquem no seu mesmo lugar, sem se incomodar com nada. E todo mundo que se incomoda e quer sair, você precisa falar mal, né? Mas eu me perdi na sua história. Na hora que você sai, você tá onde na fisioterapia?
quando você sai da enfermagem? Quando eu saio da enfermagem, eu tinha terminado a pós da Unifesp de fisioterapia. Então você já era formada. Eu tinha Eu terminado a entendi. pós. Então você trabalhou muito tempo sendo enfermeira e fazendo fisioterapia. Uhum. Aí você já termina a pós e ainda tá nessa dúvida de fazer fisioterapia e ficar na Eu ainda enfermagem. fiquei um tempo, Entendi. que ainda rolou Faz pandemia, sentido. aquelas coisas que eu tava meio pra onde eu vou, como é que Uhum. vai ser. E aí chegou um momento que eu falei, não, acho que realmente já não dá mais, não é pra mim. E aí que eu acabei saindo. E aí você... fiquei, e Pode aí falar. continuei. Eu fazia, eu atendia o consultório também da minha professora, né? Uhum. Então eu continuei atendendo lá e fazia os cursos de fisioterapia, né? De ozonioterapia. E ia fazendo outras coisas também que surgiam. Então, atendimento domiciliar, Uhum. né? Assim, diversificando o mercado. Perfeito, entendendo o que você ia se encaixar, né? Então, Sim. assim, olha só. Então, você sai do seu CLT como enfermeira, aí você foca totalmente na fisioterapia, correto? Correto. Quando você faz isso, você abre um novo panorama que nem você sabia que existia, que é dar aula. E eu acho que vale a pena você encaixar aqui a questão de oratória. Você era Sim. tímida? Você não achava que precisava? Eu vou contar a história da Conte. timidez. Eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Então, era aquela criança que se você colocasse ela sentada numa cadeira, ela ia ficar sentada naquela cadeira Uhum. ad eterno, assim. Sempre fui uma criança muito educada, minha mãe, meus pais me deram uma educação muito boa, tenho muito orgulho. Meus pais não têm estudo, minha mãe tem a 2ª série Uhum. e o meu pai só tem a 8ª, Uhum. né? E o meu pai é um empreendedor, meu Uhum. pai, eu tenho muito orgulho disso, mas você vê, né? Quem diria, né? Essa branquinha aqui, né? Com os pais que nem estudaram. Mas, voltando, onde eu tava? Não, que você vai contar Aquele agora... momento que vocês cortam. Imagina. É importante isso, porque você voltou na sua família, mas antes a gente estava falando desse momento de sair totalmente da fisioterapia, né? Agora você vai Sim. sair totalmente da fisioterapia e ficar somente... Da enfermagem vai ficar somente na fisioterapia. É nisso que você tá contando. Fiz essa transição e aí eu comecei a A pensar oratória e dar aula. Oratória e dar aula. Quando eu ia apresentar os trabalhos na escola, desde pequena, eu podia estar morrendo por dentro. Todo mundo achava que eu apresentava muito bem. Então, eu acho que vem algo inato, assim, Uhum. vem algo comigo sobre isso. Mas teve outros pontos. Imagina, eu era uma menina recém-formada que fui para uma clínica que eu tinha que dar palestra para os pacientes de reprodução assistida e falar o que era um PESA e explicar para uma sala com um monte de gente que era um procedimento para fazer uma punção testicular, Uhum. né? Eu não sabia que era um PESA. Então, punção testicular. E aí, imagina você conseguir falar isso dentro de uma palestra com seriedade, mas com leveza. Escutei cada coisa, Vivi, que você nem imagina. Você imagina, eram para homens. As reações, homens e mulheres dentro da sala. Mas homens que iam sofrer esse procedimento. Exatamente. Você fala assim, ó, pegar uma agulha, colocar naquele lugar mais desafiador da sua vida, não vai doer. E eu também fazia entrevista com os casais, então eu tinha que fazer perguntas extremamente delicadas. E com o rosto muito, ainda muito, muito novo. E tinha que passar credibilidade. Sim. É um desafio mesmo. E era bem difícil, e às vezes eles não entendiam o que a gente falava, você tinha que ter argumentos e palavras e formas diferentes de explicar a mesma coisa. E aí eu comecei a perceber que o pessoal gostava da minha palestra. Uhum. Tanto que eu tive uma época que, sei lá, tinham 4, 5 palestras, às vezes, no dia, dependendo, porque vai mudando, né? Às vezes reduz a quantidade de pacientes, às vezes aumenta. E eu vi que a minha chefe me colocava muito para dar palestra. Uhum. E você vai desenvolvendo, porque é uma prática. Então, tudo que você faz, você precisa praticar. E no primeiro momento, não é que eu gostava, mas eu era paga para fazer aquilo, gente. É isso que tem que ser feito, pronto. É adulto, eu tenho a vida que fazer, adulta que fala. Exatamente, né? A vida adulta, eu falei, não, tem que fazer, então vamos fazer. E eu ia lá, estudava, via formas e dava sugestões de imagens que podiam colocar, e ajudava e mexia nas aulas. Então, eu nunca fui uma pessoa que nunca teve medo. Muito pelo contrário. Para muita coisa já tive medo, tanto na enfermagem quanto na fisioterapia. Mas eu nunca fui paralisada pelo medo. O medo sempre foi combustível. Às vezes a professora falava, você faz tal coisa? Faço. Nunca fiz. Faço. E não é no sentido de mentir, mas é que eu falava, não, gente, eu sou capaz, eu posso aprender, eu posso fazer, né? Uhum. E aí, obviamente, depois eu consultava, né? O que você acha, professora? Pode ser assim? Dessa forma você acha que tá bom e tal?
Então, eu fui desenvolvendo isso, mas o que eu acho que me ajudou muito? Eu fiz um curso também de oratória do André Moscoso, que é um curso muito bom, eu indico. E eu comecei a perceber que algumas coisas que ele falava, eu já tinha essa forma de falar, porque eu sempre observei os comunicadores, eu brincava com as minhas primas quando era criança de programa de entrevista. Então, é o que a gente tá fazendo aqui. exato, Eu brincava, agora eu falei, agora eu sou grande. Chegou a minha vez de ter microfone. Então, eu consegui observar algumas coisas, aprendi muito também, mas eu acho que talvez pelo meu perfil, eu prezo muito pela comunicação. Eu acho que a comunicação é importante, e aí a gente pode até falar um pouco de vestuário, de imagem, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque como você falou daí da questão, né, do biotipo, estereótipo e tudo, mas tem a questão da idade. Perfeito. Né? Eu já atendi paciente com a estagiária do lado, a paciente achava que quem estava puncionando a veia era a enfermeira e que chamou a estagiária para tentar de novo. E, na verdade, era o contrário, a estagiária era mais velha do que eu. Sim. Então, para também tentar melhorar essa imagem, eu tive que investir na imagem que eu queria passar. Então, até quando eu trabalhava no CLT, para ir trabalhar, pelo tipo de trabalho que eu executava, eu não via necessidade de me arrumar, como eu me arrumava para sair no final de semana. Mas depois que eu saí, que eu fui para uma clínica de alto padrão, aquilo começou a me motivar, eu comecei a mudar algumas coisas, entendeu? Eu mudei o cabelo, né? E comecei a colocar também coisas que eu queria vestir e que, na verdade, eu achava que talvez não fosse caber. Já fui muito criticada, tá, Vivi? Na minha frente e pelas minhas costas, sobre a maneira como eu me visto, sobre a maneira como eu falo nos vídeos, né? Então, assim, ai, nossa, precisa estar sempre com esse cabelo perfeito, precisa estar sempre com um filtro, precisa estar sempre com essa roupa. As pessoas falam pra você na sua frente? Já falaram. Tipo, que bom, né, que essa oportunidade de você... Tipo assim, nossa, mas me explica uma coisa, como que você consegue trabalhar de salto? O fisioterapeuta trabalha de salto? O fisioterapeuta pode trabalhar do jeito que ele quiser, né? Dependendo do que você executa. E eu também não vejo problema nenhum se em algum momento do meu atendimento eu precisar tirar o meu calçado para fazer alguma mobilização Tudo bem, paciente. não tem problema. Não vejo problema nenhum. E eu vou te falar uma coisa, Vivi, eu atendo mulheres. Eu já peguei pacientes que falam pra mim, nossa, como você é bonita. Nossa, como você se veste bem. Nossa, elas chegam com uma autoestima e elas começam a mudar. E elas falam, não... Ah, você tá sempre bonita, né? Fiz até uma escova pra vir pra Físio hoje. Exato. Entendeu? Sim. E elas começam a mudar, porque assim, não é eu me arrumo, mas eu me arrumo básico pra trabalhar. Eu não vou extremamente maquiada, não uma coisa exagerada. Mas faz parte da minha identidade. E eu acho que assim, e tá tudo bem se alguém chegar, porque pra mim o Instagram é um portfólio, né? Tá tudo bem, né? A pessoa olhar e falar, não, nessa fisioterapeuta eu não vou, porque tem cara de patricinha. Tudo bem. Eu acho que tem público pra todo mundo, né? Automaticamente, eu acho que as pessoas, elas vão vindo também, conforme elas se enxergam e elas têm ali... uma semelhança, digamos assim. Então, eu já tive pessoas que me questionaram sobre isso, sobre a forma como eu aparecia nos vídeos, que eu gravava vídeo demais, que eu me expunha demais, enfim. E tá tudo bem, eu acho que as pessoas têm o direito de ter a opinião delas, e como eu falei, tem público para todo mundo, né? Eu estudo também marketing, estudo essa parte digital, que eu acho que é importante, e... tudo é uma construção. A gente não precisa ser uma coisa só. A gente pode mudar. Eu já fiz vídeos que depois eu mudei de opinião. E tá tudo bem. Cheguei Que e falei, gente, eu tô aqui pra dizer que eu mudei de opinião. E eu só vou tirar esse vídeo que eu postei, porque eu tenho medo que outras pessoas vejam esse vídeo e não vejam essa retratação. Então, não é por vergonha, mas já que saiu uma nova resolução, já que coisas mudaram, estou me posicionando, não faço mais esse tipo de utilização. Porque, por exemplo, eu também trabalho com óleos essenciais, né?
dentro do tratamento. E a gente teve uma polêmica muito importante, não vou falar aqui o nome, né, para a gente não ter nenhum tipo de problema, com uma empresa muito grande no Brasil de óleos. E havia uma indicação específica para o uso de alguns óleos para ingesta com água. E depois eu recebi uma publicação internacional de que havia risco, né, de úlcera e uma série de coisas pela utilização do óleo na água. E aí eu falei, gente, vocês me perdoem, mas assim, eu aprendi desta forma, eu estou me retratando, não concordo mais com isso por conta disso, disso. Então, a gente não vai acertar sempre. De né? jeito nenhum. Tem muitas coisas que eu fiz e que eu me orgulho muito, né? Que hoje eu teria feito diferente, mas eu acho que isso faz parte do nosso crescimento, do amadurecimento e ajudar as pessoas, né? Porque essa transição, Vivi, eu não tive ajuda, né? Eu não sabia o que eu precisava. Eu preciso de um contador? Quando que eu abro empresa? Eu começo com o recibo? A gente não tem isso na fisioterapia. Não. E eu não tive. O que eu tive muita sorte? Eu tenho uma parceria também que eu fiquei muito feliz, que é com o professor Gondo e com o professor William Paes, né? Ricardo Gondo e William. E o professor Gondo, para mim, ele é o meu mentor. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito, eu vou tentar não me emocionar, mas que eu passei por muitas coisas. E eu lembro um dia, nessa muvuca toda que eu tava passando de sai, não sai, isso começou a afetar muito a minha saúde e eu tinha ido lá para ele me examinar. Eu não tinha mais contato com ele, né, por conta do término da faculdade e tudo. E eu tinha levado a minha mãe anteriormente para passar com ele. E ele virou para mim e falou assim para mim: Lili, porque eu tive um quadro semelhante a uma isquemia transitória. Então ele falou assim: você tá a um passo, assim. Do jeito que você tá aqui, você tá a um passo do abismo, né? E ele falou pra mim: CLT nenhum paga a sua paz de espírito. Tome uma decisão. Tinha até me esquecido disso. Foi muito forte. E a gente construiu, assim, uma parceria e uma amizade. Eu atendo lá também na clínica deles. E é japonês, né? Uma pessoa muito sábia, né? Então, eu sou muito grata, assim, pelos meus professores, pelas pessoas que me transformaram na pessoa que eu sou, porque os professores, eles geram transformação, né? Às vezes é uma palavra, é um detalhe, é uma colocação, a gente observa muito, né? Sim. Por exemplo, não está no script, mas o que eu lembro muito de você, e era uma coisa que era algo que eu sempre pensei pra mim, né? Você falava com muito carinho da sua família. Eu me lembro perfeitamente. Isso aqui foi combinado só com a equipe. Brincadeira. Aí vem uma foto da família, o Vitor Hugo aparece mesmo. Não, por exemplo, quando eu vi que ele passou na faculdade, eu fiquei tão feliz. Parecia que era da minha família. É que eu falava dele. Você falava muito dele, falava muito do seu esposo. Então, assim, você sempre trouxe a família de uma maneira muito forte. Então, você tinha um amor pela profissão, mas você tinha um amor muito grande pela família. E as mulheres são assim, né? A gente não precisa separar as coisas. A gente pode ser as duas coisas com equilíbrio. Então, né? A gente tinha aquela coisa da gestora, da responsável pela equipe do Hospital Geral do Grajaú, que eu fui lá fazer uma visita até. E escreveu até livro, gente, olha lá. E uma super mãe, né? Então, às vezes a gente enaltece tanto essa questão profissional, mas é muito difícil. Quem consegue conciliar e ter equilíbrio, né? Entre essas duas esferas. O equilíbrio tá aqui, então, ó. O olho piscando. Você colocou várias coisas importantes, né? Vou voltar em algumas delas. Eu digo que, quando eu tô na sala de aula, por exemplo, eu deixei a única pessoa pela qual eu sou insubstituível meu filho. Então tem que ser muito incrível. Eu sempre falo isso. Tem que ser muito incrível onde eu estou. Então, quando eu estou na sala de aula... E ela sempre falava isso. Falo sempre isso. Segunda frase que eu sempre falo: se vista como fisioterapeuta. Né? Então, o professor Gondo também é uma pessoa muito asseada, né? Fala muito sobre como se fala. Ele foi meu chefe, ele e o Beto foram meu chefe no estágio, né? E eu falo para ele que ele tinha metodologia, né? Nós, como professores, nós tínhamos uma metodologia de análise do aluno que era muito coerente, né? Fazia uma avaliação.
olhando assim é muito simples, mas aquilo desenvolvido era uma ferramenta bem, bem interessante, a maneira como eu tratava aquilo tudo. Que bom que você falou que os professores são instrumentos transformadores, mas também destruidores, Isso é né? verdade. Infelizmente. Então, a gente tem que falar os dois lados da moeda. E por último, a questão do parecer. Primeiro você parece, depois você é para o seu cliente, para o seu paciente. Primeiro você parece que é bom, depois você demonstra que realmente é. Então, a imagem que você transmite, tanto nas redes sociais, quanto da primeira vez que você tem um contato, é o que você parece. Ele não sabe ainda da sua capacidade. E este parecer tem que transmitir o que está lá dentro, né? Eu vim de uma universidade, de um campus lindíssimo que é da Unisa, onde tinham vários profissionais da saúde. Você sabia quem era quem, pela maneira que se portava, pela maneira que estava vestido, né? E eu sempre briguei muito na fisioterapia para que se vestisse como fisioterapeuta. E como que é? Uma pessoa competente. Ele tem que olhar para você, ver você asseado, você bem comportado, você limpo. É isso que é um fisioterapeuta, né? Então, assim, quando as pessoas estão falando assim, você trabalha de salto, não, vamos supor, eu tenho 1,70, né? Quando eu visto um salto, eu vou para 1,74, 1,75, o que quer que seja. Existem ambientes de gestão que quanto maior eu for, mais eu vou ser ouvida, né? Tem ambientes onde você chega, você realmente chegou, né? Então, por quê? Quem vai te dar isso é o salto? Não, o salto é a sua personificação, é a sua persona daquele momento da gestão, né? Quem me vê em casa, eu nunca estou calçada, estou sempre descalça, 100% do momento, né, do tempo. Mas são personas que você tem, Sim. que você coloca. E se aquilo, a pessoa te incomodou, você está no caminho certo. Se aquilo incomodou, ninguém chuta cachorro morto, como diria Sérgio Mingroni. Você está no caminho certo. Tô incomodando? Agora que a gente sapateia mesmo, sapato alto em cima da mesa. É verdade. Não é? É verdade. O sucesso incomoda, Lili. A aparência do sucesso incomoda, né? E eu acredito que a gente tem que estar entregando as nossas mãos para quem quiser subir junto. Quem não quiser, fica onde está, mas não me atrapalha. Muita ajuda quem não atrapalha, né? Acho que isso é importante. Eu acho que é importante a gente tentar motivar mais as pessoas, né? Eu acho que a gente tá na internet, assim, num momento social que a gente vive, tudo é crítica, todas as pessoas querem dar uma opinião, mas dificilmente as pessoas querem ajudar, né? Então a gente tem que filtrar e entender que, olha, tá tudo bem. E se talvez a imagem é de, nossa, tá arrumadinha demais, tá de salto, tá isso, aquilo, pra mim tá incrível, entendeu? E é isso que então, importa, é o né? que eu quero, pra mim, então tá ótimo, não tem problema nenhum. E hoje a empreendedora e a empresária da sua própria empresa, Lili, como que você trabalha? Me fala hoje como você se organiza profissionalmente falando. Tá. Na verdade, eu trabalho com algumas parcerias Sim. que eu acho interessantes, porque são alinhadas com o meu propósito, né? Então, uma clínica de ginecologia que eu atendo aqui em São Paulo, basicamente eu atendo Zona Sul de São Paulo, né? Então, é Itaim, Marketplace e Vila Mariana. Tudo Zona Sul, né? Eu trabalho em parceria com a clínica, né? Então, eu tenho os dias da semana que eu presto serviço para a clínica, mas eu também tenho liberdade de levar meus pacientes para esse local. Então, é um dos lugares que eu consigo oferecer também para as pacientes, caso seja a situação. Eu também faço o coworking na Livance, do Marketplace, que para mim foi um cenário interessante, porque eu pego ali uma grade de horário e eu me encaixo ali e consigo suprir um público que vinha aparecendo e que achava longe. E é perto da minha casa. Então, assim, para mim não teria o porquê não estar ali, né? E também fico lá na Vila Mariana na Gondo e Paz, né? Tem um dia da semana que eu atendo lá, porque aí eu consigo distribuir nesses 3 lugares. Eu também faço meu mestrado, né? Então, de quarta-feira eu estou o dia inteiro exclusivo no SUS. E o interessante é que, assim, quando tudo estava acontecendo, eu queria fazer alguma coisa pelas mulheres que não tinham condição de pagar. Só que, assim, eu pago lugar para atender, eu subloco sala, eu tenho custo, então assim, não é a minha sala, e não é a minha sala que eu posso, sei lá, enfiar quem quiser, em qualquer horário, porque eu não tô pagando uma adicional. Então, além de não estar cobrando o serviço, estar pagando para poder prestar o serviço. Sim. E aí eu tinha muita vontade, né, de fazer isso. E aí eu tive a oportunidade, né, o convite para ficar no ambulatório depois que eu saí. Porque, inclusive, olha só,
essa história é interessante. Por isso que a gente não pode deixar o medo vencer a gente. Quando eu fiz o meu TCC da pós-graduação, a minha professora Cris falou assim, você podia apresentar na reunião, né? E eu achando, gente, que era a reunião dos fisioterapeutas, que a gente ficava numa mesinha conversando, passando os casos. E aí eu descobri que não, que na verdade ela queria que eu apresentasse para reunião da gineco. Uhum. E eu falei, gente, e assim, de sopetão, tá? Eu tinha acabado de apresentar para ela o PowerPoint lá e ela queria que eu desse aula. Falei, tá bom, então vamos, né? E pensando que eu tinha que ainda sair correndo, que não podia atrasar essa reunião, porque eu tinha que pegar plantão em Santo André. Então, assim, muitas coisas na minha cabeça. Eu fui, apresentei, e aí o professor Shore, que inclusive é o meu professor do mestrado, é o meu orientador, ele olhou e falou assim, tá, mas você ainda é muito pequeno. Aí ela explicou, né? Ela falou assim, não, mas é só pós-graduação. Ele, por que não faz logo esse mestrado? Então, assim, ainda tive o convite porque eu me desafiei a me colocar numa posição extremamente desconfortável, um monte de médicos ali na sala, para apresentar o meu trabalho, e tive a oportunidade. Aí, por conta do mestrado também, eu acabei ficando, e hoje eu faço parte, né? Eu sou uma das fisioterapeutas lá do setor de algia pélvica e endometriose da Universidade Federal de São Paulo, então acabei ficando, e aí consigo atender essas mulheres e ajudar essas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. É incrível como a gente não sabe das coisas. E eu fugi do meu estágio de fisioterapia. Então, assim, o GO para mim era um opcional, você podia ir para várias áreas e eu fui totalmente querendo para e ela desprezando. E lá era bem grande. A Cris tem toda a formação lá, né? A gente veio da mesma faculdade. E aí eu queria que você me explicasse, a sua especialização é em fisioterapia pélvica. Sim. O que é fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica, né, é uma especialidade da fisioterapia em que a gente trata as disfunções pélvicas, né? Dentro dessas disfunções, a gente pode ter as disfunções proctológicas, urológicas e ginecológicas. E, obviamente, as musculares, né? Então, muitas vezes, essas disfunções, elas vão estar diretamente atreladas à parte muscular. E não necessariamente, porque a gente também pode ter toda a questão da musculatura externa da pelve, que também pode ter algum tipo de disfunção. Então, a gente vai tratar dor, né, que é muito presente, síndrome da bexiga dolorosa, a gente tem atuação na fisioterapia, endometriose, que é a minha área de estudo principal, 90% das minhas pacientes que eu atendo é endometriose, aí chutei alto, 70% endometriose, aí depois a gente tem mais ou menos uma margem de uns 25% ali que eu atendo de gestantes e os outros 5% incontinência urinária e prolapso, né? Meu foco é maior em dor pélvica crônica e endometriose, que a vida também me guiou. Olha que engraçado, eu era responsável por um departamento, um setor que a gente tinha de endometriose lá da clínica de reprodução humana. E aí eu estudei essas mulheres lá no começo, querendo ser mães com dificuldade de serem mães. E depois eu fui estudar a dor dessas mulheres enquanto doença, né? Então a gente consegue, através de algumas estratégias que a gente tem dentro da fisioterapia, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Incontinência urinária, prolapsos pélvicos, o processo gestacional, pós-parto, constipação crônica e as dores, né? Dismenorreia, dispareunia. Dentro desse cenário da endometriose, eu também fui levada a atender muitas mulheres com disfunção sexual, né? Com vaginismo, e às vezes quadros que ainda não chegaram no vaginismo, mas que tenham dor, né? Que tem uma dispareunia, seja de profundidade ou penetração, né? Que é a dor na relação sexual. A superficial, geralmente, ela está relacionada à parte muscular e aprofunda a lesões, como lesão de endometriose e útero sacro, ligamento uterosacro, mas ela pode, pelo mecanismo da doença, também sobrecarregar musculaturas adjacentes, e por isso que a gente também consegue ter uma intervenção muito positiva. E olha que coisa, Vivi. Do nada, assim, eu comecei a ter umas vontades estranhas de assistir umas séries, assim, em uns documentários de abuso sexual, assim, nem sei se a gente pode, qualquer coisa vocês dão uma mexida na voz aí, mas de situações de agressão contra a mulher, física, sexual, etc. E eu comecei a me aprofundar nisso e comecei a estudar isso. Mal sabia eu que dali 2 anos eu ia estar atendendo esse público. E eu tenho o maior orgulho de atender essas mulheres,
porque eu acho que, infelizmente, o nosso sistema não é preparado para receber essas mulheres. Né? Então, você conseguir dar um atendimento digno para as mulheres, né? Uma das coisas que eu fico mais feliz é quando elas saem do exame ginecológico e elas falam que elas nunca passaram por uma consulta ginecológica tão boa, no sentido de acolhimento, de um toque respeitoso, de paciência, de olhar, de escuta. Então, isso para mim é uma coisa que, assim, não tem preço. Não tem coisa que pague isso, de conseguir melhorar a visão que essas mulheres têm da ginecologia. E uma coisa que eu falo que é muito poderosa é que, assim, quando a gente transforma a vida de uma mulher, quando a gente dá qualidade de vida para uma mulher, a gente muda uma família. Exatamente. Porque se a mãe é feliz, todo mundo daquele núcleo familiar vai ser feliz. Então, cuidar de mulheres é algo extremamente poderoso. A gente fala muito das crianças, né, que vão ser o futuro, mas para que essas crianças tenham uma boa criação, a gente precisa de boas mães. A gente precisa de mães que se olhem, que sejam felizes com o próprio corpo, que se aceitem, que se entendam, que se explorem como mulheres. Então, eu amo o que eu faço, assim. Eu sou muito suspeita para falar. Eu acredito que não existam coincidências nessa vida. Eu acho que existe muitos caminhos a serem levados. Então, assim, se você começou... Primeiro que, para mim, é muito desafiador assistir séries sobre isso, né? É que eu já vi partos, eu desmaiei todos os partos que eu vi, eu passei muito mal. Então, assim, só nascia menino na minha mão, devia ter continuado na obstetrícia. Gente, então para mim é um desafio. E a gente fala sobre violência do parto, a gente fala sobre nós mulheres, a gente vai muito cedo pro ginecologista, a mãe leva, né? Então pra gente é muito comum, e a gente percebe que existem experiências e experiências, e depois a gente vai entender que aquilo não é o normal, que o normal é ser de uma maneira muito mais delicada, porque é uma delicadeza que tem que ser tida naquele momento. E mulheres que têm uma vida que elas acham... Você falou de prolapso uterino, eu vi muitos no PS, né? E senhorinhas que viveram com aquilo a vida inteira, porque elas achavam que era normal aquilo. E o prolapso uterino é uma coisa assim que incomoda... Eu não consigo falar. Imagino que o útero está saindo pela vagina. É isso. Então, assim, e é uma coisa que você fala assim, como essa senhora viveu até aqui? Ela estava indo por outro motivo, quando foi trocar a calcinha, né, ou a fralda, que viram, mas, vó, você tem isso? Eu sempre tive isso, filha, e nunca soube o que era, tinha vergonha de ir no ginecologista, né? Então, quando você fala que você muda, existe um ditado judeu que fala que quando você salva uma vida, você salva o mundo inteiro, né? Quantas vidas a gente pode salvar melhorando da vida de uma casa de alguém, né? E você trata de mulheres, então, obviamente, você vai falar mais das mulheres. Você não tá falando que o homem não tem comprometimento na casa, não é nada disso. É que a gente fala, eu vim de uma casa onde a mãe era o centro de tudo, né? Meu pai sempre trabalhou muito, então eu vejo que a mãe precisava estar bem, que o dia que a mãe não estava bem, eu sinto exatamente o que você tá falando e é realmente maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Muitas coisas desafiadoras. E isso de você falar, né, das mulheres tratarem com normalidade, eu acho que até mais grave ainda é quando a gente fala da relação sexual, né? As mulheres, muitas mulheres ainda acreditam que ter dor na relação sexual é normal. E não é normal. E não ter prazer tá tudo bem, porque não é para ela o prazer, né? O prazer é parceiro. Ou não estou bem, não estou disposta, mas se eu não estiver ali, ele vai procurar em outro lugar. Homem procura independente, gente, não vai ser por esse critério, né? Mas a gente ainda vê muito isso, e por incrível que pareça, Vivi, eu vejo muitas mulheres nesse século que não receberam educação sexual e educação em saúde feminina, e aí quando a filha entra, por exemplo, na fase da menarca, vai menstruar, as mães não sabem como lidar. Elas não sabem como tratar. Elas falam, minha mãe nunca falou e também não ela vai se virar. Elas também não conseguem se desbloquear disso, né? Então, às vezes vem das meninas, assim, umas dúvidas muito básicas de higiene que as mães não estão preparadas, mas aí a gente começa a se perguntar, alguém, em algum momento sua mãe também recebeu? Então, é uma coisa tão presente. Então, acho que a base para a gente conseguir melhorar a vida da mulher ainda está muito no básico, sabe?
E aí que vem a importância da rede social que você tem falado, né? E eu percebo que você é muito... O seu convite para estar aqui hoje veio do seu movimento na rede social. Foi assim que me chamou a atenção e eu falei, nossa, muito interessante a maneira como você fala, o que você traz. Me interessava muito ter uma ex-aluna e eu falei assim, eu preciso trazer a Lili aqui para conversar. Então, olha só, eu acessei você por aí, né? Então, e talvez eu nunca soubesse, fizesse um trabalho excelente, igual um monte de gente deve fazer, mas não tá ali. Você acredita que as mulheres começaram a procurar mais você, porque hoje elas têm esse acesso. Então, hoje você vê mais pessoas com demanda ativa ou encaminhada ainda de médicos para você? Olha, eu vou te contar uma coisa. Atualmente, assim, já tem um bom tempo que eu não rodo tráfego. Uhum. Por algumas questões que eu tô reorganizando, eu não rodo tráfego, Uhum. né? Nem tráfego de intenção para uma consulta, etc. E nem tráfego para chamar seguidores, Uhum. né? Então, Totalmente orgânico. foi orgânico. Uhum. Basicamente, o meu Instagram foi orgânico. Consegui aumentar em algumas situações por trend, sim, fato, Uhum. algumas coisas. A ozonioterapia trouxe, quando eu fui para Manaus, não sei o que aconteceu, gente, deu um boom, que foi o primeiro boom que deu no meu Instagram, foi a Uhum. ozonioterapia por conta do pós-Covid, né? Uhum. Então, foi a primeira vez que aumentou bem, assim, os meus seguidores. Eu acho que é um pouco meio a meio. Uhum. Talvez, eu acredito que a indicação ainda seja maior, né? Uhum. Porque, assim, às vezes não necessariamente a indicação do médico, mas a indicação da cliente que eu atendi Perfeito. e que contou pra amiga e aquilo foi passando. Mas eu vou explicar, quando eu penso nisso, o motivo, né? Uhum. Quando eu falo do tráfego, assim, a gente tem o público de intenção e a gente tem o público de curiosidade. O Sim. público de intenção é o público do Google, então, atualmente, hoje, eu não tenho uma página rodando no Google que me traria diretamente pacientes focados, porque Sim. no Google vai a pessoa que quer marcar, agendar e fazer a consulta. Uhum. No Instagram, geralmente, é um público mais de curiosidade. Uhum. Então, vem, mas eu acho que é um número menor. Mas eu vejo na rede social a oportunidade da gente conseguir fazer o nosso trabalho chegar em pessoas que não conseguiria chegar. Sim. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Sem contar que ele é a tua Vitrine. tua vitrine, Uhum. exatamente. Então, ali a pessoa ela sabe como você fala, como você se posiciona, fala sobre as suas ideias. Porque a gente não fala muito disso, mas, por exemplo, tem pessoas que, sei lá, se eu descobrir que a pessoa é esquerdista ou de direita, ela não marca, Sim. né? Se ela desconfiar que a pessoa é cristã ou alguém que é de alguma outra religião que não tenha semelhança, ela também não marca. Então, assim, a rede social, ela tria muito. E eu já tive pacientes que me falaram, olha, eu tive indicação da minha médica de XYZ fisioterapeutas. Eu entrei no perfil de todas e eu gostei mais de você. Uhum. Mas o contrário é verdadeiro. Pode ter acontecido com outras também. Sim. Que é a questão da identificação. Sim. E tá tudo bem, né? Uhum. Então, mas assim, eu sinto essa necessidade e eu falo pra você que se eu tivesse rodando um tráfego mais sério, o negócio tava maior. Uhum. Mas, por enquanto, pelo menos, eu me sinto num momento que eu quero mais qualidade das pessoas que eu tô atendendo do que ter um número maior na rede social, entendeu? Ou Uhum. ter que me vender para algumas coisas, para algumas marcas, para conseguir ter uma visibilidade maior. Porque, ó, vou ser bem honesta com você. Como eu também falo de sexualidade, se eu fosse uma pessoa mais escrachada, eu tava com muito mais seguidores. Sim, isso vende. Só que eu prefiro ser fiel, não, assim, como que eu posso dizer? Não é só questão de princípios, é o meu perfil, né? Esse é o meu perfil, e vai ter pessoas que vão se identificar com esse perfil. Eu não preciso, desculpa a expressão, ficar rodando vibrador na internet para conquistar público, entendeu? Então, acho que existe perfil e existe público para todo mundo, já me exauri falando isso aqui algumas vezes, mas eu acho que a qualidade desse relacionamento do cliente que você tem, porque não existe um melhor cliente para você do que o seu cliente. Né? Com então, certeza. A questão da recorrência, né? Da indicação. Então, eu tenho várias pacientes que elas passam comigo por dor, mas depois elas vão fazer um tratamento com ozônio, aí tem lipedema, faz um tratamento XY, e aí acompanha com a ozonioterapia também, e aí fala para prima, para tia, e eu tenho um outro perfil também,
eu só fico muito tempo, assim, mais com gestante, né? De maneira geral, eu prefiro dar autonomia para que essa mulher, ela receba alta o quanto antes. Tem algumas que me amam muito. E elas acabam fazendo meio que uma manutenção, né? Então, os pacientes que tratam incontinência urinária, às vezes preferem ficar um tempo maior, dependendo da demanda. E fazem, como eu falei, fazem outras coisas também comigo. Mas eu aposto muito nisso, assim. Eu acho que é possível a gente dar ferramentas para que a pessoa consiga se desenvolver, melhorar e manter. E aí, se desequilibra alguma coisa, volta comigo. Porque eu acho que quando você apresenta resultado, vai ser o seu melhor. O boca a boca, apesar da internet ajudar muito, sabe, a confiança do teu cliente ainda é algo que te traz mais cliente. É uma coisa, assim, é absurdo. Então, além da satisfação da gente ver, obviamente, a melhora do paciente, indiretamente a gente acaba tendo isso. E sabe o que muitas vezes acontece? A paciente é indicada por uma amiga para mim, aí ela gosta do meu trabalho, e ela vai lá e indica para o cirurgião dela. E aí o cirurgião vai falar comigo. Eu já peguei caso de pós-operatório de CA de intestino, que o médico falava que ela nunca mais ia ser continente. Incontinência fecal. Incontinência fecal, que ela nunca mais ia ser continente. Era uma idosa acho que na época ela tinha uns 76 anos. Foi uma doença, assim, muito, muito cruel, assim, foi bem extensivo mesmo. Perdeu boa parte de esfíncter, né, de comando, tudo. Mas a gente trabalhou e ela conseguiu. E o médico falou assim, não é possível. Quem que é essa fisioterapeuta que te atendeu? Porque assim, não tinha como. Ela voltou meses depois com um feedback ótimo para ele, né? Então, tem isso também, das pessoas acabarem te reconhecendo por esse outro lado. Que ótimo. Nossa, quanta coisa, né? É um mundo para mim muito, muito diferente, né? Por isso que me interessa tanto. Eu já fiz várias consultas com ela aqui nos bastidores, perguntando tudo que eu queria saber. Eu falei assim, não, mas eu preciso guardar um pouco pra gente falar aqui também, porque o nosso intuito aqui é falar sobre você, falar sobre o seu empreendedorismo, como você trabalha, a possibilidade, porque são várias possibilidades como profissional liberal, você tem várias possibilidades de trabalhar. Sim. E é isso que você colocou. A gente tem um quadro aqui que chama Fatos e Sensações, né? Então eu vou te apresentar agora os fatos. Você vai falar quais são esses fatos, quais são suas sensações quando você vê. Tá bom? Tá bom. Primeiro. Ai, gente. A minha mãe é a minha base. Né? A minha mãe teve a capacidade de romper muitos quadros familiares, assim, para que hoje eu estivesse no lugar que eu estou. E eu reconheço isso e sou muito grata, assim. Ela, pra você ter ideia, das irmãs, ela é a única que dirige. São 10 irmãos, tá? Nossa! São 10, né, no total. Então, a minha mãe, assim, ela é a minha base, ela é a minha inspiração. E a minha mãe, quando eu vejo ela, eu acho que uma palavra que eu posso definir a minha mãe, assim, é excelência. Tudo que ela faz bem feito. Que linda. Próximo. Equipe, né? A equipe multidisciplinar é muito bom, assim, quando você consegue se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, você consegue ser ouvida sem você precisar gritar, né? Você ter esse alinhamento e aquela sensação de, assim, poxa, é óbvio que eu não vou conseguir fazer tudo sozinha, né? Mas você ter alguém que consegue ser a extensão e te ajudar para chegar no resultado. E isso me faz lembrar muito também daquela questão de, né, que tem um professor que fala isso, né, que é hábito, pessoas e lugares. O Moscoso fala muito disso. Vivi, isso me lembra a oportunidade que eu tive de estar no box lá em Interlagos. A gente fez um evento, esse evento foi a segunda parte dentro da Porsche Cup. Então, a gente fez um evento na Porsche Cup e a gente teve o evento da clínica, que são as parceiras, que foi dentro da oficina da Porsche. Eu entrei no box de Fórmula 1 e tudo que eu pensava naquele momento era, meu Deus, meu pai tinha que estar aqui comigo, porque eu gosto muito, né? E então, assim... E você não viu Senna, né? Porque eu acho que você é muito chata. Não, e eu mandei mensagem, liguei pro meu pai, eu tô no Seu box, pai eu tenho viu. certeza. Seu pai viu. Eu tenho certeza. Eu vi o Senna. Você viu? Eu era pequenininha, mas eu vi. Ele faleceu, acho que eu tinha uns 4 anos. 4, 6 anos.
Mas é as oportunidades, assim, que a vida traz, e às vezes elas te levam para lugares que você nem pode, Nem imaginava. imaginaria. Exatamente. Nunca. Se eu dissesse assim, Liliane, lá em 2023, você vai estar lá na Porsche, você vai entrar no box, você vai ver um carro. Não Nunca, imaginaria. né? Próximo. Ah, essa imagem me lembra solitude. É linda, é você, né? Porque, assim, a mesma. minha equipe selecionou. E eu pensei assim, gente, parece coisa da internet, assim, que você pegou, que foi feita. Uma Mas amiga aí ela minha falou, não, que é ela, tirou. assim. Uma amiga minha que tirou. Isso aí é Jericoacoara. Foi minhas primeiras férias que eu tirei depois do abandono do CLT, que eu me permiti 5 dias de férias, né? E ver essa imagem me faz refletir sobre solitude. Eu sou uma pessoa que eu sou muito bem resolvida comigo mesma. Uhum. Muito bem, assim. É até perigoso, minha psicóloga fala que é até perigoso. Eu acho que é importante a gente saber lidar com as nossas sensações e é importante a gente estar bem com a gente. Então, a sensação que eu tenho é de lembrar dessa primeira viagem que eu consegui fazer e dessa sensação da solitude, que eu gosto bastante. Que é bem diferente de solidão, né? Muito bom. A gente falou sobre a sua carreira, as suas transições de carreira, os seus desafios. A gente falou sobre fisioterapia pélvica, falou um pouco sobre ozonoterapia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é ozonoterapia, porque as pessoas podem ficar curiosas antes disso. E aí eu tenho mais uma última pergunta para te fazer. Bom. Então, a ozonoterapia, na verdade, ela é uma técnica que utiliza o gás ozônio para que a gente consiga restabelecer, trabalhar algumas questões dentro do nosso corpo, né? Então, o ozônio, ele tem o poder, digamos assim, de ativar o nosso corpo. Quando ele entra em contato com os nossos fluidos corpóreos, ele faz com que uma rede de metabolismo seja ativada. Então, a gente tem ativação do ciclo de Krebs, a gente tem ativação da via do NRF2, então a gente tem uma ativação de uma via que é anti-inflamatória, né? E a gente também consegue ter uma degradação maior dos processos inflamatórios crônicos. Então, hoje a gente consegue usar a ozonoterapia como um tratamento complementar, não deve ser utilizado como uma única via de tratamento. O interessante, que pouca gente sabe, é que é um tipo de tratamento que não compete com outros tratamentos clínicos. Então, um paciente que está, sei lá, fazendo uso de antibiótico, que está em algum outro tratamento, ele não vai competir com esse tratamento. A gente tem diversas formas de aplicação, né? Então, a gente tem via subcutânea, a gente tem via retal, via vaginal, enfim, são várias vias e tudo vai depender da necessidade que a gente tem. A ozonoterapia é autorizada por boa parte dos conselhos de saúde, não é uma prática irregular, que muitas vezes é vista dessa forma, mas não é. E é uma chance que a gente tem muito de ajudar, inclusive, na saúde pública, quando a gente pensa no tratamento de lesões, né? No tratamento das feridas. Porque o processo de cicatrização, ele pode ser acelerado. E o ozônio também tem a capacidade, quando a gente fala de uma ferida que infecta, ele tem a capacidade de evitar uma reinfecção por aproximadamente 48 a 72 horas, a depender do tipo de bactéria, de micro-organismo que a gente tem ali na região. Então, é uma ferramenta importante e que pode ser colocada dentro dos tratamentos, né? Do conselho, conselhos que liberam, por exemplo, o conselho de biomedicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia. Então, são conselhos veterinária também, são conselhos que têm uma ampla liberação, assim, a gente tem um parecer muito bom e que pode agregar muito no tratamento dos pacientes, porque a gente consegue trabalhar com a ozonoterapia não só a recuperação da saúde, mas também a promoção da saúde, para que esse indivíduo não chegue numa fase que ele precise de uma intervenção maior. Perfeito, como eu te disse, eu não sabia nada, né? Já fiz várias perguntas lá fora pra gente saber e agregar conhecimento, porque é algo que eu percebi que você fez a sua vida inteira. Você agregou conhecimento mesmo sem saber onde você ia usar, e você deve ter percebido que em algum momento ele vai ser útil, porque o conhecimento, ele nunca vai ser escasso e nunca vai ser perdido, né? Ele não tem limites pro conhecimento. Pode ser escasso, na verdade, né? Mas nunca tem um limite máximo. E eu percebo que você conseguiu usar muito bem essas ferramentas e muito parabéns por isso. Obrigada. Nessa sua vivência, já entre 2 faculdades, 2 experiências, você tem hoje uma vivência empreendedora,
que a gente sabe dos riscos, sabe dos desafios, e você já teve do CLT. Em poucas palavras, qual você vai escolher para o resto da sua vida? O resto da sua vida. Ainda tem dúvidas? Não. Não, eu não me vejo mais num perfil de CLT. Assim, acho que a proposta teria que ser muito boa. Eu não consigo me ver. Eu não troco. Não consigo trocar. Apesar dos riscos, porque eu acho isso importante, Não porque você consigo sofreu esse trocar. medo, Sim. né? Porque hoje você tá só por você. Se você não trabalhar, você não ganha. Na enfermagem, tinha uma professora Ana Paula, se não me engano. Ela dizia uma coisa que eu cravei aquilo na minha cabeça e virou um mantra durante muito tempo. Quem tem competência se estabelece. Então, assim, não duvide da sua capacidade. Se você tem competência, as coisas vão acontecer. Uhum. Hoje a gente tem várias formas de conseguir chegar num público, de conseguir ter oportunidade para trabalhar. A gente precisa correr atrás. Sim. Tanto que eu faço coisas totalmente diferentes, né? Uhum. Eu presto serviço para a clínica, mas eu também tenho minhas pacientes que eu atendo em locais que eu subloco. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse abrir CNPJ. Nunca imaginei que eu fosse precisar abrir um CNPJ e abrir. Hoje já começo a ver necessidade de ter um espaço? Começo. São coisas que já vem vindo e que estão surgindo de maneira muito natural, né? As parcerias, elas são importantes, a gente consegue ir se adequando, entendendo o perfil, entendendo as condições, estudando também, tentar estudar um pouco de gestão, mas eu acho que falta a gente ter pessoas que consigam, né, serviços que consigam conduzir a gente, que tá começando, né, as pessoas que estão tipo, o que eu faço? Posso abrir MEI? Não pode. Não pode ser MEI, então o que é e que tipo que pode ser e recibo mais caro, compensa. melhor fazer um CNPJ. Então, você tá pagando recibo, mas o recibo é X% Muito e etc. Enfim, em que momento conseguir fazer esses ajustes, mas eu acho que eu não consigo mais me ver no perfil, eu acho que justamente por ter as minhas convicções, assim, né? Então, quando você trabalha, por exemplo, numa clínica parceira, por mais que você tenha o dono da clínica que tenha ali questões, muitas vezes diretamente ele não vai interferir no seu trabalho e você tem voz para dizer, olha, isso para mim tudo bem, ou isso para mim não vai funcionar, né? Eu acho que faz parte disso. E uma coisa que eu queria dizer para os fisioterapeutas, que eu sei que não é só para fisioterapeutas, mas eu acho que a profissão fisioterapeuta, quando a gente fala de empreendedorismo, ela é uma profissão muito privilegiada. Por quê? O que você precisa para atender? Não. Né? Então, assim, quando eu comecei a fazer meu próprio consultório, assim, né, minha rede de pacientes, eu não comecei com todos os aparelhos que eu tenho hoje. Não foi assim, né? Eu não comecei com... Meu pai não montou um consultório para mim. Eu tive amigas que tiveram essa oportunidade. Eu não tive. Meu pai não montou um consultório para eu começar e ficou pagando meu aluguel 1 ano lá para ver o que ia ser. Não. Eu fui comprando e me adaptando dentro da necessidade. E olha que a minha área, que é a ginecologia, é uma das áreas que a gente mais usa aparelho. Se você for pegar mesmo ortopedia, dá para fazer muita coisa sem aparelho, né? Se você tiver bons cursos ali para você se formar, a terapia manual é um mundo incrível, né? Sim. Não vou falar da RESP para não passar vergonha. Porque você precisa de hospital. Né? Mas assim, mesmo atendimento domiciliar, eu tive algumas amigas que no começo foram muito para essa linha. Sim. E que deram muito certo. E assim, a gente precisa acreditar na gente, acreditar no nosso trabalho. Porque se a gente não acreditar, não adianta a família acreditar. A primeira pessoa que tem que acreditar é você. Agora, se você não sabe como fazer sozinho, procure pessoas que possam agregar e que possam te conduzir e pessoas para você se espelhar. Porque também não adianta a gente perguntar para quem tá pior que a gente. É verdade. Né? Essas pessoas não podem nem opinar na nossa vida. Vivi, ó, Lili foi uma delícia. Eu sou a Vivi, no caso. Lili foi uma delícia, tô até confundida aqui na persona. Quanto conhecimento agregado, eu te agradeço muito por isso. Como eu te disse, hoje você é a Vivi e eu a Lili, né, como aluna e professora. Você tem uma fala muito querida, assim, eu sou super agitada, né, e você traz muito, você deve fazer, as suas pacientes devem falar isso para você, que você deve trazer muita calmaria, e isso é importante, ainda mais para o que você trabalha, né, que é saúde feminina,
Eu acredito que mulheres, elas são muito complexas, né? Homens são muito mais simples. Eu gosto muito do mundo masculino, né? Eu me sinto até bem inserida nesse contexto. E eu consigo ver hoje a complexidade do mundo feminino, que eu trabalho com muitas mulheres também. E como isso é lindo e como a gente tem coisas a se melhorar em nós mesmas, né? E que bom que você é uma facilitadora disso tudo para as mulheres. Parabéns pelo seu trabalho. Estou muito orgulhosa. Muito feliz pelo seu sucesso e eu desejo muito mais para você. Obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Para mim, eu até fiquei perguntando, né? Nossa, gente, mas o que ela vai querer falar comigo, né? O que eu tenho de interessante para falar para mim? Um monte de coisa, você viu? Mas é isso, né? A gente sempre, às vezes, se coloca num lugar que você acha que nunca tá ali no suficiente, digamos assim. Mas eu acho que é uma característica minha, né? Eu me cobro muito. Mas, assim, eu fico muito feliz pela oportunidade, né? De ter, assim... Não é reconhecimento, né? Eu falo que, assim, a gente precisa, antes de tudo, se reconhecer, mas é muito bom quando as outras pessoas veem e pessoas que estão enxergando de uma maneira crítica positiva, assim, estão fazendo realmente uma análise, né? Sim. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, ainda mais você que é um exemplo de mulher de gestão. Eu acho que você tem muita coisa, né, aí para ensinar de liderança, né? Então, para mim foi um prazer estar aqui. Quero agradecer muito pelo convite. Espero que eu tenha sido clara nas minhas colocações, porque vão vindo tantas coisas na cabeça, a gente vai se confundindo. Mas para quem tiver alguma curiosidade aí, eu também estou à disposição. E que tudo seja muito bem sucedido, muito abençoado, que tudo seja multiplicado aqui para o teu podcast, para a tua vida. Porque eu acho que as pessoas que elas têm um papel de trazer luz, elas não podem deixar de brilhar. E quem não é visto não é lembrado. É verdade. Né? Então, sobre a rede social, eu acho que é isso. É uma forma da gente ser visto. E às vezes a gente pode alcançar e impactar. Já que tem tanta gente fazendo errado e a gente pode fazer certo, vamos fazer o certo. Sim. Né? Vai chegar uma hora que o bem vai vencer. Vai ser a maioria. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Acho muito importante, né, relembrar. A rede social da doutora Liliane vai estar aqui nos nossos descritivos do episódio. Espero que vocês estejam, assim, pasmos, né, com tanto conhecimento, assim como eu estou. O mundo da fisioterapia, o mundo da saúde é um mundo ainda pouco explorado por todas nós, por todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, procura a doutora Liliane no perfil dela, que tem muita informação, muita mesmo, lá de graça para vocês verem e se sentirem necessitados e necessitadas, no caso, né? Você, homem, pode falar para sua esposa, para sua companheira, e as mulheres também, para se conhecer, para se tratar. Tudo tem uma saída, só não tem saída para a morte. Obrigada por vocês estiverem até aqui e eu conto com vocês nos próximos episódios. Obrigada.